Fala galera do segundo ano do ensino médio. Nessa semana 3, nós vamos continuar com o assunto da termoquímica, porém nós vamos falar sobre entalpia padrão e variação de entalpia. Então, a gente já viu que a termoquímica estuda o calor ou a energia que é liberado ou absorvido durante uma reação química. Esse calor é chamado de entalpia. E aí, como toda substância ela é produzida por meio de uma reação química, toda substância tem uma entalpia padrão de formação. Porém, aquelas substâncias simples, nós vamos ver aí ao decorrer dessa aula, elas têm entalpia padrão de formação igual a zero. Tirando a substância simples, todas as outras terão entalpia padrão de formação igual a um determinado valor, que seria o calor liberado quando essa substância é produzida, tá certo? Então, a entalpia padrão de formação é a energia liberada para formar uma determinada substância química. Para a gente entender melhor sobre isso, vamos pensar que a variação da entalpia de uma reação química qualquer é a diferença entre a entalpia padrão dos produtos, que seria as substâncias finais, e dos reagentes. Então, não confundam. Existe uma coisa chamada entalpia padrão de formação, que é a energia para formar uma substância, e existe a variação de entalpia durante uma reação química. Quando a gente fala de variação, a gente está falando de delta, né? E aí, então, seria um ΔH. O que seria esse ΔH? É a entalpia final menos a entalpia inicial. Porém, no final de uma reação, a gente tem os produtos e no início os reagentes. Então, uma das formas de calcular o ΔH é você somar as entalpias de formação de todos os produtos, que seriam as substâncias finais, e subtrair isso da soma das entalpias de todos os reagentes. Então, você vai ter aí uma variação total de entalpia. Com essa variação total de entalpia, você vai conseguir afirmar se a reação ela absorve energia ao longo de todo o processo ou se ela libera energia ao longo de todo o processo. Imagina, para a gente entender isso, né, que nós temos então dois tipos de reações químicas, aquelas chamadas endotérmicas e as chamadas exotérmicas. Que seria as endotérmicas que absorvem o calor ao longo do processo e as exotérmicas que liberam calor ao longo do processo. Porém, para a gente classificar uma reação em endotérmica ou exotérmica, a gente tem que fazer um cálculo da variação de entalpia dessa reação. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos observar aqui um gráfico onde eu coloquei aqui no eixo Y a entalpia, que seria a variação da energia, e no eixo X o caminho que essa reação vai tomar. Nesse gráfico, nós vamos falar que nós vamos começar com a energia, seria a energia dos reagentes, igual a 600 kJ, por exemplo. E que no final do processo reacional, nós teríamos uma energia total, que seria a soma da energia dos produtos, igual a 400 kJ. O gráfico termocinético, né, que envolve aí calor ou energia e velocidade da reação, é alguma coisa mais ou menos parecido com isso aqui, né? E aí a gente sabe que no início da reação eu tenho os reagentes e no final da reação eu tenho os produtos. Então percebe que a energia dos produtos é menor do que a energia dos reagentes, né? Como a gente não pode simplesmente fazer com que a energia desapareça, para ela sair ali de 600 e ir para 400, a gente fala nesse caso, então, que houve uma liberação de energia. E essa liberação de energia, ela é determinada, é calculada, né, pela variação de entalpia. Então, a gente pode fazer aqui um ΔH, que seria a energia final menos a energia inicial. Nesse caso, a energia final é 400 e a energia inicial é 600. Então, se eu fizer a continha, 400 menos 600 vai dar um valor negativo de 200 kJ. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, 200 kJ negativo indica para a gente que houve um abaixamento, uma queda na quantidade de energia, se a gente comparar os reagentes com os produtos. Ou seja, eu tenho uma variação de entalpia negativa. Para eu cair em nível de energia, eu tenho que liberar calor, eu tenho que pegar parte da energia que eu tinha, que era 600, e jogar para o meio externo. E aí, como eu jogo essa energia para o meio externo, essa reação é chamada de reação exotérmica, tá? Então, toda reação que tem uma variação de energia negativa é uma reação que libera calor, classificada como exotérmica. Porém, se eu fizer um outro gráfico aqui agora e pensar o contrário, pensando a energia começando em 400 e terminando em 600, eu teria um gráfico parecido com esse desenho, e nesse caso,
Se eu for observar, eu não consigo criar minha energia. Então, eu não consigo, teoricamente, sair do nada de 400 para 600 kJ de energia. Para eu poder fazer esse salto de energia, eu tenho que absorver energia do meio externo. Então, as reações que vão ter uma variação positiva de energia, né, elas são reações que absorvem energia do meio externo. Se a gente pensar, então, reagente é o início e os produtos são o final de uma reação, o cálculo do ΔH, que seria energia final menos energia inicial desse processo que eu estou exemplificando, ficaria 600 menos 400. Se eu fizer a conta, dá 200 kJ positivos. E o que é que isso quer dizer? Que houve um aumento na quantidade de energia. Como energia não é algo que se cria, eu tive que absorver energia. Então, toda reação que tem a variação da entalpia positiva é uma reação que absorve calor. Essas reações são chamadas reações endotérmicas. Puxam calor para dentro da reação. Tranquilo isso? Agora, nós vamos fazer algumas atividades do PET para poder aplicar essas histórias de cálculos de variação de entalpia e entalpia padrão de formação das substâncias. O primeiro exercício é a atividade número 1. Ele fala para mim que o ΔH de formação do óxido de cobre 2 é igual a menos 37,6 quilocalorias e o ΔH de formação do óxido de cobre 1 é menos 40,4 quilocalorias. Então ele quer saber qual que é o ΔH da reação. A gente sabe que o ΔH pode ser calculado fazendo energia final menos energia inicial, isso se eu tiver o gráfico lá, né? Ou então eu posso fazer energia dos produtos, que são as substâncias finais, menos energia dos reagentes, que são as substâncias iniciais. Nesse caso, como eu tenho a energia dos produtos, dos reagentes, eu vou fazer ΔH é igual dos produtos, H dos produtos, menos H dos reagentes. Então, nesse caso, eu teria o seguinte, ó, o produto é o óxido de cobre 2, beleza? E o reagente é o óxido de cobre 1. Então, como eu formei ali 2 mols de óxido de cobre 2, que é o CuO, eu ponho 2 vezes a energia do óxido de cobre 2, beleza? E só tem ele de produto, então beleza. Então, a energia dos produtos, 2 vezes menos 37,6. Aí eu ponho menos, que é da fórmula, uma vez a energia de formação do óxido de cobre 1, que é o Cu2O. Nesse caso, a energia de formação dele é de menos 40,4. Tem outro reagente, né, que é o O2. Só que o O2 ele é uma substância simples. E aí eu coloquei até aqui para a gente sempre se lembrar que a entalpia de formação de substância simples é zero. Então, aquela substância que tem só um tipo de elemento químico, você não vai colocar a entalpia dele na fórmula. Por quê? Porque a entalpia dele é zero. Fazendo essas continhas, a gente ficaria aqui, então, com ΔH de igual a menos 75,2 menos 40,4. Fazendo todas essas contas, com jogo de sinal, com muito cuidado, dá um ΔH de menos 34,8 quilocalorias. A resposta, então, é a letra A. E aí, uma coisa importante para falar aqui é que a variação da entalpia negativa significa que essa reação libera calor. É uma reação exotérmica. Nunca se esqueçam disso. Variação negativa exotérmica, variação positiva endotérmica, ok? Vamos para mais uma atividade aí do PET. Ele traz aqui para mim uma tabela com algumas substâncias, né? Você tem a amônia, cloreto de hidrogênio e cloreto de amônio, né? Amônio é um gás, o cloreto de hidrogênio é um gás e o cloreto de amônio é um sólido. E ele traz os valores das entalpias de formação de cada uma dessas substâncias. E ele pergunta para a gente, calcule a variação da entalpia em kJ por mol quando a base reage com o ácido para formar o correspondente sal. Aí a gente precisaria escrever essa equação química. Então eu fiz isso aqui, ó. Aqui o NH3, que é a amônia, é a base, o HCl é o ácido, e o sal é o NH4Cl, que é o cloreto de amônio. Então tá na sequência da tabela, tá? A base, o ácido e o sal. Então como é que eu faço para calcular o ΔH? A reação precisa estar balanceada. Nesse caso, vocês podem contar e perceber que ela já está balanceada. Então tá tranquilo, eu tenho 1 mol de NH4Cl e 1 mol de NH3 e 1 mol de HCl. Então eu faço o ΔH fazendo energia dos produtos, soma todos os produtos, que no caso é um produto só, menos a energia da soma de todos os reagentes. Então, a gente pode fazer ΔH
é igual a menos 314, que é a energia do NH4Cl, menos, abre um parênteses, soma todas as energias dos produtos. Então, menos 46 com menos 92. Ou seja, esse ΔH é menos 314 mais 138. Fazendo essa continha, o ΔH é menos 176 kJ, né? Então, essa é a variação da entalpia e isso responde aqui à letra A, né? Calcule a variação da entalpia, é menos 176 kJ. Importante falar que a letra B vem perguntando justamente se essa reação ela é exotérmica ou endotérmica, né? E pede para a gente justificar o porquê. Como o ΔH deu negativo, isso significa uma variação para baixo de energia, e aí variação para baixo significa que ele libera energia. Então, o ΔH menor que zero, portanto, a reação é exotérmica, ou seja, libera calor, né? Então, por que eu justifico que ela é endotérmica ou exotérmica? Porque o ΔH dela é um valor negativo, tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo com calma, faça as suas anotações, tenta fazer os outros exercícios do PET também, mas mesmo assim, se ainda ficou algum detalhe da explicação, manda suas dúvidas aqui no chat do Conexão Escola ou então aqui nos comentários pelo YouTube mesmo, eu respondo vocês, tá certo, pessoal? Até a próxima, tchau, tchau!